Muito bom dia a todas e todos. Bem-vindos à sede do Ministério Público. Hoje, para a gente tratar a respeito da Operação Poço de Lobato, ainda em andamento, que tem como foco, como todos vocês sabem, empresários do setor do combustível e que ostentam a condição de maiores devedores de ICMS de São Paulo, de impostos federais. Mas esta operação, e aqui eu tenho que dizer como Procurador-Geral de Justiça, com muita alegria, é mais uma daquelas operações que são realizadas em extrema atividade colaborativa, algo que vem acontecendo há cerca de 2 anos, onde nós temos cerca de 200 operações realizadas com agências, com órgãos do Estado, órgãos de controle, órgãos municipais e órgãos federais. E somente através desse esforço colaborativo que nós temos obtendo uma série de avanços. E, nesse caso, uma atenção que vem se dedicando, além da carbono oculto, isto é uma outra ação, que também tem o foco aqui no setor de combustível, nos fundos de investimento, nas fintécnicas, e que aqui a gente procura atuar da maneira mais técnica possível. Eu, rapidamente, gostaria muito de agradecer a presença do governador do Estado de São Paulo, o senhor Tarcísio de Freitas, que honra o Ministério Público com a sua presença. Eu tenho que testemunhar, como Procurador-Geral, a extrema ajuda que o governador nos dá, determinando a todas as suas pastas, a todos os órgãos subordinados ao governo, que prestem ao Ministério Público toda a ajuda. Então, hoje, todos se conhecem e é muito fácil se elaborar diversas ações. Então, muito obrigado, governador, parabéns pelo seu trabalho. Cumprimentar o doutor Robson Barreirinhos, que é o secretário especial da Receita Federal, muito obrigado pela sempre parceria. A doutora Inês Maria dos Santos Coimbra, procuradora-geral do Estado, a quem eu faço aqui uma reverência nesta operação. A operação nasceu a partir de informes obtidos dentro da Procuradoria-Geral do Estado e que, depois de obtidas essas informações, foi trazida ao Ministério Público, que, no âmbito do CIRA, que é esse Comitê Interinstitucional de Recuperação de Ativos, integrados pela Secretaria da Fazenda, Procuradoria-Geral do Estado, Ministério Público, com a colaboração muito importante da nossa Polícia Civil. Aqui está o doutor Arthur, está o doutor Arthur Diante, está o doutor Nico também, fica um elogio para a Receita Federal, o doutor Ivalda, e também cumprimentar a Alcina Alves, Procuradora Regional da Fazenda Nacional da 2ª Região, doutor Arthur Diante, Delegado-Geral de Polícia, doutor Cláudio Ferrer de Souza, Superintendente Substituto da Receita Federal, os doutores Luiz Henrique Dalpós e Alexandre Castilho, promotores de justiça, integrantes na parte do Ministério Público desse Comitê Institucional de Recuperação de Ativos e que tem feito um trabalho extraordinário. Cumprimentar o Paulo Ribeiro Pacelo, subsecretário adjunto da Fazenda, o Luiz Felipe Vidal Arelino, secretário municipal da Fazenda. Então, agradecendo a todos por essa ação colaborativa, eu, desde logo, passo a palavra ao nosso governador Tarcísio de Freitas. Bom, primeiro, bom dia a todos. É uma grande satisfação estar aqui, presenciando uma operação que para nós é histórica, então mais um passo importante que está sendo dado àqueles que não cumprem a regra do jogo. Eu queria iniciar cumprimentando o doutor Paulo Sérgio. Muito obrigado pela colaboração do Ministério Público, aqui fazer um registro. São praticamente 200 operações em conjunto com o MP desde 2023. Operações que têm por objetivo combater o crime organizado nas suas mais diversas faces, com muita inteligência, muito profissionalismo. O trabalho do MP realmente é um trabalho digno de registro. Eu queria cumprimentar todo o Ministério Público do Estado de São Paulo, todos os GAECos. Muito obrigado pelo que vocês têm feito pelo Estado de São Paulo. Agradecer muito a presença aqui da Procuradoria-Geral do Estado, de todos os procuradores, doutor Inês, parabéns pelo trabalho diuturno, diligente. Cumprimentar a Polícia Civil do Estado de São Paulo, a nossa Secretaria Subsecretaria de Receita Estadual, vou fazer isso na pessoa do doutor Paulo. Então, doutor Arthur, muito obrigado, doutor Ivalda, doutor Nico, que representa aqui a Secretaria de Segurança Pública. Queria agradecer ao doutor Barreirinhas, nosso secretário especial da Receita Federal do Brasil. Parabéns a todo o time da Receita Federal, cumprimentar também todo o time
da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional e dizer que é uma operação super importante, que nasce do inconformismo com os débitos, com os devedores contumazes aqui no estado de São Paulo. Só para você ter uma ideia, a gente está falando de uma operação contra um grupo que tem inscrito em dívida ativa 9,6 bilhões de reais. 9,6 bi que deixaram de entrar nos cofres do estado. Só para você ter uma ideia do que isso significa, a gente aumentou o custeio da saúde em 10 bilhões de reais por ano. Esses 10 bilhões de reais por ano proporcionaram, fizeram com que a gente duplicasse a quantidade de cirurgias eletivas no estado de São Paulo. O estado que fazia 700 mil cirurgias, hoje faz 1.400.000 cirurgias. É como se a gente afastasse do cidadão, negasse ao cidadão o serviço de saúde. Esses caras fraudam 350 milhões de reais por mês. 350 milhões de reais por mês. O que isso significa? A gente está construindo, por exemplo, o Hospital de Franca, o Hospital de Cruzeiro, o Hospital de Tapetininga. São hospitais de médio porte, hospitais para 250 leitos. Esses hospitais vão custar 250 milhões de reais, mais 70 milhões para equipar, a gente está falando aí mais ou menos 320 milhões de reais. É como se a gente tirasse da população, subtraísse da população um hospital de médio porte por mês. Um hospital de médio porte por mês. É isso que a gente está afastando do cidadão. Imagina que a gente tem construído aí escolas pelo interior do estado, e normalmente escolas ali com 12, 15 salas de aula, mais ou menos 18 milhões de reais por mês. É mais ou menos o custo, 18 milhões de reais. É como se a gente impedisse a construção de 20 escolas por mês. Esse é o tamanho da fraude. E essas pessoas se especializaram em não pagar o tributo. Observe que a gente pode... nós temos o débito de ICMS declarado pelo próprio contribuinte, nós temos o débito de ICMS que vem mediante um auto de infração, e boa parte desses débitos, boa parte desses 9,6 bi são declarados pelo próprio contribuinte. Ele declara que deve e não paga. E vai criando os vários arranjos para não pagar o tributo, e isso, né, gerou esse inconformismo. As ações da Procuradoria-Geral do Estado no sentido de reaver esses débitos, várias ações de execução fiscal, e quando você entrava com a ação de execução, nunca tinha patrimônio. O patrimônio já tinha sido dilapidado, já tinha sido distribuído nesse grande arranjo criminoso, e daí a necessidade de acionar o Ministério Público, de acionar o CIRA, o Comitê Interinstitucional de Recuperação de Ativos, e escalar a ação contra esse grupo criminoso que fraudava realmente o nosso fisco, que deixava de recolher tributos. Várias ações foram ajuizadas, a gente não tinha êxito nas execuções fiscais, as execuções eram frustradas, para partir, então, para a desconsideração da pessoa jurídica e conseguir pegar, enxergar todos os elos, todas as cadeias, e hoje nós temos mais de 50 pessoas físicas jurídicas que são alvos das operações, nessas ações que buscam bloquear esses recursos para fazer com que a gente tenha acesso aí ao dinheiro que foi subtraído. Além daquilo que é declarado, a gente tem a fraude daquilo que não é declarado. A gente tem um sistema de combustível aí que o ICMS é recolhido na lógica da substituição tributária, né? Nós temos aí, ao longo do tempo, a cassação de inscrição de várias dessas distribuidoras, vários desses elos da cadeia, mas você caçava a inscrição, outro elo era aberto, então os alvos vão mudando, várias empresas participavam dessas operações, várias empresas de fachada, e geralmente você tinha uma distribuidora de fachada que tinha associação com um fundo de investimento, e desse fundo de investimento o dinheiro era transposto para um offshore, esse dinheiro acaba indo para o exterior. Nós tínhamos laranjas que eram sendo usados, e o Estado sempre com essa dificuldade de chegar realmente nesses devedores. A Receita do Estado foi procurando fechar os caminhos, instituindo regimes especiais tributários, para chegar no posto que está comprando esse combustível que é fraudado, exigindo, olha, você recolheu o imposto na origem ou não recolheu? E, às vezes, essas ações, esses regimes especiais eram questionados na Justiça. Vamos lembrar que, há pouco tempo atrás, nós tivemos no Supremo Tribunal Federal para cassar uma decisão judicial que ia contra um regime especial tributário de São Paulo,
né, e que tinha por objetivo fechar o circuito, ou fechar a porta para que houvesse esse recolhimento do tributo. Então, a gente, não tendo recolhimento na refinaria, como era devido, a gente começou a cobrar esse recolhimento das distribuidoras e dos postos. Olha, você não pode comprar o combustível fraudado. E aí a lógica do regime especial que foi instituído aqui. E esse regime foi questionado no Judiciário. O ministro Fachin, o presidente do Supremo Tribunal Federal, cassou esse último regime especial que tinha sido derrubado pelo Tribunal de Justiça do Rio. Nós tivemos êxito nessa ação judicial, mas é um jogo de gato e rato. E alimentado por uma sensação de impunidade. Essa turma achava que o dia nunca ia chegar. Mas aí nada resiste à atuação interinstitucional, nada resiste à cooperação, à colaboração. Quando senta na mesa a Procuradoria-Geral do Estado, a Receita Estadual, a Polícia Civil, o Ministério Público, a Receita Federal do Brasil, a Procuradoria-Geral. Então, essa atuação colaborativa ela ganha muita força no Judiciário, né? Quero destacar também aqui a Receita Municipal. Muito obrigado aqui pela presença e pela atuação. Essa atuação, então, ela tem força e é o que nos permite agora agir contra esses alvos, agir contra essas empresas, essas distribuidoras de fachada, contra os fundos que se especializaram na lavagem de dinheiro, contra essas offshore, contra esses alvos, e isso nos dá esperança também de fazer a recuperação desses ativos, que, ao fim e ao cabo, é o que nos interessa. Então, é um grupo que se especializou na fraude fiscal e que, com certeza, está sofrendo um grande revés no dia de hoje, graças a essa ação interinstitucional. A gente está falando aí no Brasil de 26 bilhões de valores fraudados, essa é a ordem de grandeza, e o Estado de São Paulo responde por uma grande parte dessa fraude, só que no Estado de São Paulo, 9,6 bi. Por isso também São Paulo detém aí a maior parte dos pedidos de bloqueio de bens desse grupo criminoso. E se o doutor Paulo me permitir, eu até gostaria de pedir para a doutora Inês falar um pouco aí sobre a operação, né, sobre a ótica aí da Procuradoria-Geral do Estado. Bom dia a todos e a todas. Bom dia a todos e a todas. Gostaria de agradecer, primeiramente, pela contribuição de todas as instituições que estão sentadas nessa mesa. Essa operação só é possível porque, como disse o doutor Paulo, há um trabalho de cooperação, um trabalho de inteligência que é feito de maneira articulada, coordenada, em parceria. E a Procuradoria-Geral do Estado de São Paulo, que tem como obrigação a cobrança do imposto quando ele é inscrito em dívida ativa, há muito se incomodava com o fato de termos esse contribuinte como o maior devedor do Estado de São Paulo. E o fato de que as nossas execuções fiscais eram todas frustradas, sempre frustradas. Isso nos fez levar esse caso para o nosso setor de inteligência, e vários atos demonstraram a confusão patrimonial que existia entre o contribuinte e todo um grupo econômico que fazia parte dessa estrutura. Nós ajuizamos a ação, como disse o governador, o incidente de desconsideração de personalidade jurídica, e obtivemos a liminar para bloqueio de 8,9 bilhões de reais para mais de 51 pessoas físicas e jurídicas. É uma atuação que se propõe a ser diferente daquilo que a gente faz normalmente, numa percepção de que, se a fraude se sofisticou, se a sonegação se sofisticou, os órgãos do Estado também precisam se sofisticar, se modernizar e, mais do que tudo, atuar de maneira colaborativa, de maneira a compartilhar dados, informações e trabalho conjunto, que é assim que nós vamos conseguir combater a sonegação e a fraude fiscal. Muito obrigada. Muito obrigado, doutora Inês. Eu pedia para falar o doutor Paulo Ribeiro Pacelo, secretário adjunto da Fazenda. Não, acho que ele está agora, viu? Alô, bom dia. Bom dia a todos. Paulo Pacello, representando a Subsecretaria da Receita Estadual. Primeiramente, temos que realmente reforçar a importância do trabalho conjunto do Comitê Interinstitucional de Recuperação de Ativos, o CIRA. Conforme a doutora Inês falou,
a sonegação ela tem se especializado e se os órgãos do Estado não trabalharem em conjunto, nós nunca vamos conseguir impedir as fraudes e os prejuízos que esses grupos causam para o nosso Estado. Nosso governador acabou de dar os exemplos numéricos aí e os valores são muito significativos. Nós estamos deixando de entregar serviço público por conta desses sonegadores e não estamos oferecendo um ambiente saudável onde a concorrência seja leal. E é isso que nós estamos fazendo hoje, trabalhando para combater esse ambiente e tornar São Paulo realmente um estado onde o empresário possa se sentir à vontade para trabalhar. Eu gostaria só de destacar a atividade da Subsecretaria da Receita Estadual hoje na operação. Nós destacamos 130 auditores fiscais e o nosso trabalho foi relacionado especificamente à apreensão digital forense. Nossos auditores são especializados nessa atividade e, com isso, nós trazemos as provas para que Procuradoria, Ministério Público possam trabalhar e chegarmos aí aos verdadeiros beneficiários de todo esse esquema. É muito importante deixar claro que o esquema é muito sofisticado. Ele envolve diversas etapas, ele envolve diversas empresas, ele trabalha com fintechs, com paraísos fiscais, com substituição permanente de sócios de empresas, e nossa equipe de inteligência da Secretaria da Fazenda, especificamente Subsecretaria da Receita Estadual, ela tem trabalhado cada vez mais em esclarecer essas ligações. Então, nosso sistema de inteligência tem trabalhado em fazer as ligações entre laranjas, empresas e os reais beneficiários daquela atividade. Da nossa parte, destacamos que os regimes especiais que o governador já citou e os autos de infração que nós temos constituído, eles são o resultado do nosso trabalho, do trabalho dos auditores da Subsecretaria da Receita Estadual. Mas, sozinho, isso não resolve. Daí, novamente, falar da importância do CIRA. Nós temos que trabalhar na cadeia toda. Nós constituímos o auto de infração, crédito tributário, nós fazemos os regimes especiais, mas nós temos que contar com a ajuda do Ministério Público, da Procuradoria-Geral do Estado, da Receita Federal, que recentemente nos ajudou, o secretário Barreirinhas sempre menciona isso, a questão das importações fraudulentas. Essas empresas importavam pelo Estado de São Paulo, mas davam destinação para outros estados. Depois a mercadoria, o combustível voltava para São Paulo e eles não pagavam. Uma medida da Receita Federal fez com que nós tivéssemos que dar ciência e concordar para ter o despacho, e isso daí estancou esse aspecto. Mas veja, a criatividade é muito grande e as coisas vão mudando a cada dia, e nós precisamos então contar com esse apoio de todas as nossas instituições. Enfim, eu agradeço a todos os órgãos que participaram aqui e, por fim, eu acho que é muito importante que essa é a primeira operação que envolve Estado, União e município, já num ensaio do que nos desafia a reforma tributária. E o sucesso dessa operação, ele traz um bom sinal para nós, né? Trabalhando em conjunto, como nós teremos que fazer daqui para frente enfim, trazendo os resultados que as nossas administrações tributárias esperam para poder fazer um bom serviço e dar elementos aí para o nosso governador tocar as nossas políticas públicas. Obrigado a todos, bom dia. Muito obrigado. Doutor Robson Barreirinhas, por favor, que é o secretário especial da Receita Federal do Brasil. E aí a gente já entra do detalhamento da operação. Muito obrigado, doutor Paulo Sérgio, governador, nossos amigos aqui do Ministério Público de São Paulo, nossos amigos da Receita Federal do Brasil, da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, da Fazenda do Estado de São Paulo, da Procuradoria do Estado de São Paulo
da Procuradoria do Município de São Paulo e Fazenda também Municipal de São Paulo. A Receita Federal está muito feliz por escrevermos mais um capítulo, né, nessa cooperação intensa e interinstitucional no combate a organizações criminosas e a devedores contumazes. E essa operação é simbólica porque nós estamos tratando de um dos maiores devedores contumazes do Brasil, um esquema de lavagem de dinheiro, de evasão de divisas, de ocultação de patrimônio por um dos maiores devedores contumazes do Brasil. É um grupo econômico que substituiu o fornecedor daquele esquema desvendado na Operação Carbono Oculto, movimentou mais de 70 bilhões de reais em um ano de atividade, deve mais de 26 bilhões de reais ao Estado brasileiro, se utilizou de mais de 15 offshores nos Estados Unidos nesse esquema de lavagem. Nós imaginávamos inicialmente que eram 17 fundos, mas durante as diligências de hoje já descobrimos que são em torno de 50 fundos de investimento utilizados para ocultar o beneficiário final. E eu gostaria de chamar novamente, como já foi feito aqui, a atenção para os valores envolvidos. Nós estamos falando de 26 bilhões de reais de débitos com o Estado brasileiro. Só para o Estado do Rio de Janeiro, são 10 bilhões de reais que não foram pagos. Isso é equivalente ao orçamento do Estado do Rio de Janeiro com as suas polícias. Eu vou repetir, o que esse grupo econômico deixou de recolher ao Estado do Rio de Janeiro é o orçamento todo do Estado com as polícias dele. Isso mostra como o combate ao crime não pode ser só lá na ponta, só no varejo. Precisa ser nessas estruturas financeiras que corroem a segurança pública do Brasil, que corroem as estruturas do Estado, que combatem as organizações criminosas aqui no Brasil. E eu queria ressaltar, mais uma vez, como já foi feito aqui, a necessidade de intensificar essa cooperação interinstitucional. Há mais ou menos alguns meses para cá, a Receita Federal apreendeu a carga de 5 navios carregados com derivados de petróleo que foram trazidos ao Brasil por meio de interposição fraudulenta envolvendo esse mesmo grupo econômico. E, pela primeira vez em muito tempo, essa ação da Receita Federal da Aduana Brasileira não foi barrada por liminares judiciais. Isso foi feito pela forma como nós estamos atuando, com muita transparência, com cooperação, levando rapidamente ao judiciário as informações e mostrando aos juízes o que está em jogo aqui. É uma forma diferente que deve continuar a ser utilizada nesse tipo de operação. E eu gostaria também de enfatizar que, no âmbito federal, a Receita Federal está trabalhando e vai cada vez mais trabalhar intensamente em cooperação com a Polícia Federal, que acompanha os desdobramentos dessa operação em todas as anteriores, no que se refere à lavagem de dinheiro, à evasão de divisas, à administração fraudulenta de instituições financeiras. E nós vamos intensificar ainda mais essa parceria, além das parcerias interinstitucionais em âmbito interfederativo com a Polícia Federal. Já pactuei com o Dr. Andrei, nosso delegado-geral da Polícia Federal, de deslocar auditores fiscais para trabalhar diretamente na força-tarefa liderada pela Polícia Federal no Estado do Rio de Janeiro, no combate a organizações criminosas, a atividades criminosas, inclusive as decorrentes desta operação aqui de hoje. É importante dizer também que a Receita Federal está atuando no âmbito regulatório. Isso é muito importante para o nosso trabalho de inteligência. A partir da Operação Carbono Oculto, senhor Procurador-Geral, nós atualizamos os principais relatórios fornecidos pelo mercado que alimentam a nossa inteligência. Nós atualizamos o relatório de atividade com criptoativos, nós atualizamos o nosso relatório, os relatórios que são prestados relativos ao beneficiário final, incluindo os administradores de fundo de investimento, como esses que foram desvendados na operação de hoje. Nós atualizamos o nosso relatório de instituições financeiras, incluindo as fintechs, que normalmente são a porta de entrada desse dinheiro ilegal no sistema financeiro nacional. Nós alinhamos todos esses relatórios nesses últimos meses para o padrão internacional da OCDE.
Isso vai permitir que a gente também intensifique a cooperação internacional. E essa operação, doutor Paulo Sérgio, mostra que a gente precisa também disso. Esse tipo de crime não tem fronteiras nacionais. Ele tem ocorrido, como nesse caso, em solo também de outros países. Nós estamos, portanto, fechando o cerco daqueles que lá do andar de cima, que lá da Faria Lima, que lá de suas mansões em Miami, na Europa, corroem a segurança pública do Brasil, trazem indignação e desespero para a população brasileira. Nós vamos mudar isso, nós podemos mudar isso, e a Receita Federal está comprometida a mudar isso. Muito obrigado. Muito obrigado, doutor Barreirinhas. E agora vou passar a palavra ao doutor Alexandre Castilho, que, ao lado do doutor Luiz Henrique, do lado do CIRA, no Ministério Público, coordenou essa operação de hoje. Bom dia a todos e todas. Obrigado, doutor Paulo. Cumprimento a todos na mesa, na pessoa do doutor Paulo. Deflagramos hoje a operação Poço de Lobato, que visava, então, desarticular esse grupo empresarial que pratica uma sonegação fiscal estruturada, uma fraude fiscal estruturada há muitos anos nesse país, há muitos anos aqui no estado de São Paulo. Esse é um trabalho, como já foi dito aqui, fruto de uma atuação horizontal entre as instituições que fazem parte do CIRA, Comitê Interinstitucional de Recuperação de Ativos. Aqui cumprimento todos os colegas do CIRA, da Secretaria da Fazenda, Procuradoria-Geral do Estado, nós aqui do Ministério Público, nossa equipe, porque esse trabalho, um trabalho de meses de investigação, de dedicação, porque é um grupo empresarial extremamente organizado, é uma estrutura que eu vou dizer assustadora por conta do tamanho que esse grupo empresarial tem e como eles conseguiam atuar nesse país sem qualquer grandes problemas. Agradecer também aos estados do Rio de Janeiro, Minas Gerais, Distrito Federal e Bahia, aos GAECOS desses estados, que cumpriram e estão cumprindo até hoje, até agora, mandados de busca e apreensão. Agradecer também ao trabalho em parceria, aliás, a Receita Federal trabalha com o CIRA São Paulo já há alguns anos, em vários trabalhos de êxito. A Procuradoria da Fazenda Nacional também tem atuado com o CIRA São Paulo. Então, a importância dessa integração entre o Estado e Federal, a importância de se manter o Estado à frente do combate à sonegação fiscal. Tivemos também agora sempre o apoio da Polícia Civil, o doutor Arthur sempre disponível. A Polícia Militar também do Estado de São Paulo, que cumpriu mandados no interior de São Paulo. E, recentemente, no nosso time também, no CIRA São Paulo, nós tivemos a colaboração inédita, né, até agora, da Secretaria de Finanças da Prefeitura, que colaborou demais com o nosso trabalho. Bom, feitos os agradecimentos e feita a justiça desse trabalho, nós cumprimos hoje 190 mandados de busca e apreensão contra pessoas jurídicas e físicas envolvidas com esse grupo empresarial, já aqui mencionado, e é um grupo empresarial de conhecimento de todos, porque os dados da dívida pública é pública, né? A dívida é pública, mas também os dados são públicos. Todos sabem quem é o devedor, todos sabem que esse grupo empresarial atuava no país livremente, sem qualquer problema. Esse grupo empresarial diferente daquele grupo tratado na Carbono Oculto. Aliás, nós precisamos aqui esclarecer que a Operação Poço de Lobato não é desdobramento da Operação Carbono Oculto. São frentes diferentes que, com certeza, vão convergir em determinado momento e haverá trocas nesse sentido.
mas é uma outra estrutura, é uma outra forma de atuação dentro de um mesmo mercado de combustíveis. E é lógico que os empresários, as organizações criminosas, todos que atuam de forma criminosa, em certo momento, atuam de forma cooperativa também. Se as instituições cooperam, o crime organizado também coopera entre si. Então, por alguns instantes ou alguns momentos, eles realizam negócios, mas isso não quer dizer, por exemplo, que sejam um mesmo organismo. E, da mesma forma, nós não verificamos, até agora, na investigação, e os mandados estão sendo cumpridos, qualquer presença de facção criminosa por enquanto. Então, a Operação Poço de Lobato tem essa diferença em relação a carbono oculto. Até agora, os mandados ainda estão sendo cumpridos, nós já apreendemos mais de R$2 milhões. O trabalho integrado das instituições proporciona bloqueios patrimoniais em esferas de competência diferentes. Então, nós temos, além da constrição patrimonial criminal, nós temos a Procuradoria-Geral do Estado, que conseguiu bloqueios na esfera civil, nós temos a Procuradoria da Fazenda Nacional, que também conseguiu bloqueios na esfera federal. Então, vejam a atuação integrada, o efeito da atuação integrada entre as instituições. Nós ainda estamos contabilizando o resultado da operação, mas a gente já pode adiantar a todos e todas que, do ponto de vista probatório, a operação é um sucesso. Nós conseguimos arrecadar documentos que demonstram que todas as nossas suspeitas são verdadeiras, esse grupo econômico, de fato, está enraizado, utiliza-se do sistema financeiro. Eu acho que esse país precisa começar a tratar de algumas questões, como que um devedor contumaz, como que um grupo empresarial que deve 26 bilhões consegue utilizar o sistema financeiro para movimentar dinheiro. Porque eles devem 26 bilhões, mas eles movimentam dinheiro. Dinheiro aqui dentro, dinheiro fora do país. Como é que o sistema financeiro permite isso? Como é que esse país permite que um devedor contumaz atue de forma natural? Então, a importância, por exemplo, já foi dito aqui pelo governador, da necessidade de uma legislação que impeça esse tipo de atividade que corrói as bases da sociedade. Então, de modo geral, o resultado da operação até agora continua em ação. Nós vamos contabilizar, inclusive, o resultado dessa constrição patrimonial e reforçar, os elementos de investigação que nós já tínhamos para responsabilizar esse grupo empresarial criminalmente. E, de fato, nós vamos compartilhar todos os elementos de prova que dizem respeito a crimes federais com a Polícia Federal, que futuramente poderá fazer parte dessa força-tarefa e atuar conjuntamente conosco. Muito obrigado, Alexandre. Eu sei que a imprensa está ávida pelas perguntas. Eu vou pedir uma breve palavra do doutor Arthur Jean e, em seguida, a gente abre para as perguntas. Obrigado, bom dia a todas as pessoas presentes. Cumprimento a mesa na pessoa do nosso governador Tarcísio de Freitas. A Polícia Civil foi mais uma vez chamada. Agradeço, em primeiro lugar, a confiança de todos os órgãos que participaram dessa operação integrada. E a Polícia Civil foi chamada para nós fazermos o planejamento, para ter a força no momento em que nós cumpríssemos esses mandados. Disponibilizamos 170 policiais, divididos entre investigadores e grupos táticos, para, eventualmente, transpor obstáculos, enfrentar ali alguns problemas que poderiam ter, mas, graças a Deus, não tivemos intercorrência alguma. Foi tudo coordenado, tudo trabalhado de forma conjunta. Os policiais auxiliaram as demais forças para que pudessem efetuar as buscas, e a gente só tem a agradecer a confiança mais uma vez e dizer que essa operação conjunta, essa força interagências é o que dá resultado hoje em dia. Muito obrigado. Muito obrigado, doutor Jean. Vamos começar pela Globo News.
Bom dia a todos, Isabela Leite da Globo News. Eu queria, não sei se o doutor Alexandre, que falou mais da operação, pudesse explicar de uma forma mais didática essas duas etapas da operação. Primeiro, a sonegação fiscal, desde ali o porto até os postos de combustível, como que ela funcionava, e depois, como que eles faziam, de fato, essa blindagem patrimonial e também a lavagem de dinheiro. A gente tinha uma lavagem que ia para o exterior e também uma lavagem aqui no mercado financeiro nacional. Então, se o senhor puder explicar para a gente essas duas frentes. E eu só fiquei com uma dúvida também, foi falado que é inédito vocês terem feito uma operação com a participação municipal, estadual e da União. Mas isso em que escopo? Dentro do CIRA ou em relação a essas fraudes tributárias? Obrigada. O objeto da investigação são débitos já consolidados, é uma sonegação fiscal já consolidada, são débitos inscritos em dívida ativa. Então, não foi objeto da investigação essa questão do combustível que vem de fora do país, né? Isso nós temos conhecimento que há, inclusive, uma investigação pela Polícia Federal. Aqui nós tratamos da sonegação fiscal, da fraude fiscal estruturada. Então, nós não tratamos de falsificação, de adulteração ou de qualquer ilegalidade na importação de combustível. A atuação, o CIRA é o Comitê Interinstitucional de Recuperação de Ativos, que, aliás, é importante que se fale que em todos os estados da federação existe CIRA. E, recentemente, houve a criação também de um CIRA nacional. Então, isso demonstra a importância da atuação coordenada e integrada e a importância do CIRA, né, em todos os estados. E é lógico que cada CIRA tem uma forma de organização, e aqui, no estado de São Paulo, nós temos as instituições que são integrantes permanentes, que eu já citei aqui, e nós temos também as instituições que são parceiras que atuam em trabalhos, como a Receita Federal, a Procuradoria da Fazenda Nacional, e agora também nós trouxemos a Secretaria de Finanças, que tem informações relacionadas à movimentação de notas fiscais de ISS. Então, a Prefeitura de São Paulo tem uma movimentação financeira de Estado. Esse grupo empresarial tem negócios aqui na cidade de São Paulo. Então, a movimentação financeira, a movimentação de notas fiscais, de serviço aqui na Prefeitura, mostram que essas empresas que nós investigamos, elas estão unidas, elas atuam juntas, é o mesmo grupo. A blindagem vem exatamente disso. São empresas diferentes, mas as investigações, tanto da quebra de sigilo fiscal, bancária e também de outras diligências, a gente demonstra que é um mesmo grupo, porque o dinheiro circula entre eles, os negócios circulam entre eles, mas um vai se colocando à frente do outro. Então, essa é a blindagem. Esse grupo empresarial cria uma camada de empresas para afastá-lo da responsabilidade pelo débito já consolidado. Boa tarde. Eu só queria complementar, Daniela, né? Isabela, desculpa. Complementando um pouco o que o doutor Castilho colocou sobre a estrutura da operação, a gente pode detalhar, né, segundo o que nós avaliamos, né, junto com o CIRA e a Receita Federal, dois grandes núcleos. Né? Como o doutor Castilho colocou, o foco foi muito em cima do crédito já constituído, né, que a gente falou aqui, 26 bilhões, etc. Mas, na parte federal, a gente tem créditos constituídos justamente dessa fraude portuária, né, que já está constituído, já está em dívida ativa, inclusive. E por isso que, inclusive, a gente colocou no release, né, como é do porto ao posto, né, sem pagar imposto. Porque é exatamente o que esse grupo faz. A primeira parte da estrutura, você vai desde importadoras, refinarias, distribuidoras, postos de gasolina,
Toda essa estrutura movimentou, só num ano, como o Dr. Barreirinhas colocou, 70 bilhões de reais. Como é que você vai competir com uma estrutura dessa, que tem uma concorrência extremamente desleal? E como o Dr. Alexandre também colocou muito bem, a outra grande parte da operação é sobre a estrutura de blindagem. Né? Basicamente, o que nós constatamos? O dinheiro sai, porque, lógico, que apesar de não pagar nada de imposto, essa estrutura dá lucro. O dinheiro vai para o exterior, né, por meio de fundos de investimentos, investidores não residentes em offshores, em Delaware, nos Estados Unidos principalmente, e depois esse mesmo dinheiro volta. Né? Nós temos indícios que uma boa parte desses bilhões que vão para o exterior voltam para blindar o patrimônio da organização criminosa. Então, por exemplo, uma aquisição de um prédio de 50 milhões de reais foi feito justamente como patrimônio pessoal desses beneficiários finais do esquema criminoso. Então, basicamente, são essas duas grandes estruturas. Boa tarde, senhores. Eu queria fazer duas perguntas. Primeiro é saber se foram cumpridos mandados de prisão ou se a gente está diante só de mandados de busca e apreensão. E perguntar para os senhores qual é o peso da corrupção de agentes públicos num esquema tão grave. Porque a gente está, pelo que a gente está entendendo, é um esquema muito antigo, bilionário, um prejuízo que o Estado vem tentando combater há muitos anos. Queria saber se a gente está diante de um esquema em que não existe nada de corrupção de agentes públicos e o Estado é 100% vítima, ou se existe, e o que já está sendo feito nesse sentido. Obrigado. Qual que é a primeira parte da pergunta? Se tem corrupção. Não, a primeira parte. A primeira parte da pergunta? Qual que é a primeira parte? Prisão. Não. Nessa fase da operação, foram só mandados de busca e apreensão. Né? Com relação à eventual contaminação por corrupção, isso é algo também que eventualmente poderá surgir ou não. Né? É justamente para isso que se faz uma análise onde os sistemas de pesquisas normais que nós temos, que nós acessamos, seja Ministério Público, Receita e assim por diante, não consegue detectar, a não ser através de uma busca e localização de documentos, né, ocultos, aonde se evidencie eventuais estruturas, eventuais patrimônios, eventuais blindagens, enfim. Nós temos aqui um contexto dessa sonegação gigantesca, um contexto de blindagem patrimonial, um contexto também que se arrasta há anos, e como muito bem ponderou o governador, há mais de década, né, e isso a gente sabe realmente, e está em boas mãos, a questão da não só adulteração, mas como a simulação de importação de matéria bruta, quando, na verdade, talvez estejamos diante do próprio combustível e assim por diante. E tudo isso vai ser validado com uma ação de campo e agora com a análise de um material, e eu já até, durante o contato dos inúmeros alvos, já foi possível a sensação de que as informações são muito preciosas. E pode ser, eventualmente, que nos deparemos aí com alguma situação de um envolvimento de algum servidor ou não. Mas, a princípio, a resposta é não. Alexa Salomão, Jornal Folha de São Paulo. Tenho duas dúvidas. A primeira é que o principal empresário dessa operação de hoje vive no exterior, vive em Miami e tem negócios nos Estados Unidos e há indícios de negócios na Europa também. Não são só operações em offshore. Queria saber quais serão os mecanismos possíveis para alcançá-lo no exterior. A segunda pergunta é que muito se fala das conexões políticas desse empresário, inclusive que o projeto do devedor contumaz não anda no Congresso por conta disso. Se existe alguma linha de investigação mais profunda por essa veia política. Em relação ao patrimônio no exterior, essa é uma preocupação nossa. Eu até recebi a mensagem agora há pouco que o ministro Fernando Haddad já comunicou isso, que ele vai entrar em contato com o governo americano, porque ficou muito claro, algo que nós já sabíamos, nessa operação ela revelou a utilização de um paraíso fiscal nos Estados Unidos para essa lavagem de dinheiro, para essa ocultação de patrimônio. É importante que a gente tenha a cooperação de outros países, e nesse caso específico dos Estados Unidos, em relação a esse patrimônio que está lá,
e já com provas robustas que indicam quem é efetivamente esse beneficiário. Então, nós precisamos dessa cooperação internacional. Na semana passada, eu estive no encontro dos administradores tributários no âmbito da OCDE e relatei as etapas anteriores dessa operação e ressaltei essa necessidade. Não é só o Brasil que tem esse tipo de problema, são diversos países, e cada vez mais a solução para esse tipo de problema vai se dar com cooperação entre outros países. Qual que era a segunda pergunta mesmo? Veja, eu acho que o fato de nós estarmos aqui nesse ato cooperativo mostra que quando os órgãos de Estado trabalham com independência técnica, o país ganha com isso. E é isso que essas operações todas que têm sido feitas demonstram. Então, não há aqui nenhum tipo de interferência política nessa atuação, pelo contrário, né? Pelo contrário, nós estamos mostrando que, independentemente de interesses, a Receita Federal, o Ministério Público, a Polícia Federal vão fazer o que tem que ser feito e alcançar quem tiver que ser alcançado. Acho que a repórter fez menção ao fato de ingerência política, não na operação, mas algum reflexo de impedir alguns mecanismos de defesa dessas fraudes. É evidente que, saindo do campo técnico, né, informações que possibilitem, se chegar alguém nesse sentido, não tem a menor dúvida, essas coisas caminham. Né? Então, a gente... Olá, bom dia, boa tarde a todos. Duas perguntas. Uma delas é se os fundos de investimento usados por esse grupo recebiam recursos, recebiam aportes também de investidores que atuam legalmente, ou seja, se há uma mistura de dinheiros desse grupo com recursos de investidores que atuam normalmente no mercado. E a outra pergunta é se um dos executivos da Refit, o Jonatas Assunção, é um dos alvos enfim, das buscas. Bom, obrigado. Eu vou começar respondendo a questão dos fundos de investimento, né? Foi uma coisa que nós, da Receita Federal, né, junto com o Ministério Público, Cefaz, nós nos detivemos muito para analisar. Não há contaminação, a princípio, com outros investidores. A gente está falando de fundos de investimento. E, como o doutor Alexandre Castilho colocou muito bem, a gente tem que se perguntar por que é permitido estruturas de fundos de investimento que não tem nada de investimento. Né? São estruturas utilizadas como empresas de fachada, em que você tem, normalmente, apenas um cotista, que são cadeias de fundos com objetivo claro de blindagem patrimonial e ocultação do beneficiário final. E essa estrutura ela é mais complexa porque ela não termina no Brasil. Esses fundos começam em empresas que são, às vezes, postos de combustíveis, vão para holdings, vão para fundos de investimento, e uma cadeia de fundos de investimentos vai terminar numa cadeia de offshores no exterior. Então, essa complexidade do século XXI, por isso que a gente tem que ter esse trabalho interinstitucional. Então, a princípio, não há contaminação para investidores, é claramente instrumentos de blindagem. Deixa eu só fazer uma complementação. Só complementando a segunda pergunta, Castilho, deixa eu só fazer as investigações estão em sigilo, a gente não vai falar sobre nomes de alvos, tá? Não, eu só queria fazer uma complementação rápida. Todo o valor que está inscrito hoje em dívida ativa, 100% desse valor inscrito em dívida ativa no Estado de São Paulo, 9,6 bilhões, 99% desse valor tem origem em débitos declarados de ICMS. Ou seja, foi a própria empresa que declarou que aquele imposto era devido. E a hora que a cobrança chegou, já não havia mais patrimônio. Portanto, é uma inadimplência pré-ordenada e o uso de todo esse sistema para ocultação de patrimônio. Então, o grande desafio que cada instituição aqui vem responder com a sua competência é de juntar todas essas pontas, juntar todas as peças desse quebra-cabeça para conseguir enfrentar essa sonegação que é pré-ordenada. Então, não é diferente de outras experiências que nós temos. Claramente, o grupo agia declarando o imposto, não pagando o imposto e diluindo o seu patrimônio entre várias interpostas empresas.
Eu queria entender melhor qual é a relação da operação de hoje com a Carbono Oculto. Desculpa trazer de novo o tema, mas o doutor Alexandre Castilho comentou que não é um desdobramento propriamente da Carbono Oculto, mas a Receita Federal falou que esse grupo investigado, informou isso no release, tem relação financeira com algumas pessoas e empresas investigadas na Carbono Oculto. Eu queria entender melhor onde se dá essa conexão, essa superposição, é nos fundos, é o quê? Veja, nós aqui para nós sempre ficou claro que eram dois grupos empresariais diferentes, concorrentes, que em determinado momento, vamos dizer, se tem um empresário que teve alguma carga apreendida, se não conseguiu vender alguma coisa e precisa vender, é lógico que ele vai se valer de um concorrente porque ele precisa vender combustível. Mas isso não significa que eles são o mesmo grupo. Isso não significa que eles são o mesmo organismo. Então, para nós, até agora, ficou... isso pode mudar? Pode, mas até agora, isso está bem claro a nós, que são grupos diferentes, que atuam no mesmo mercado e que chegaram a realizar alguns negócios em comum, mas, no nosso entender, pontuais. Mas é claro que a gente vai aprofundar, nós temos contato com a força-tarefa que atuou na Carbono Oculto, aliás, o CIRA também atuou na Carbono Oculto, e nós vamos sentar e analisar com calma toda essa relação. Mas, para nós, por enquanto, para nós não se trata de um mesmo organismo, uma mesma organização criminosa, são grupos empresariais, até então, concorrentes, né? Porque o outro grupo já não existe mais, né? Boa tarde, Gabriel Barros, do Portal IG. A gente falou muito aqui sobre, né, vocês falaram bastante sobre como são esquemas que ainda estão sendo, né, têm estruturas muito grandes. Como que a gente pode ir atrás deles, ir atrás desses grupos criminosos, né? Qual o marco legal que pode ser feito, né? Eu não sei se o projeto do Devedor Quanto Mais dá conta disso. O que pode ser feito de legislação para evitar que a gente perca muito mais dinheiro em impostos, né? Que poderiam estar indo para hospitais, escolas, como foi dito, né? Não, primeiro, só tomando a liberdade, é fazer o que está sendo feito. A primeira coisa é o combate, é a atuação interinstitucional, realmente a gente precisa instrumentalizar esses órgãos, dar cada vez mais estrutura, cada vez mais apoio, mais suporte, mais pessoal, para que a gente possa fazer esse combate. Por quê? Quando você tem um efeito de entrar com um regime especial tributário, como nós entramos em São Paulo, onde você vai em cima de quem está comprando do sonegador, você já cria uma dissuasão no mercado. Aquele cara que comprava, o grande problema, eu tenho uma fraude fiscal, aquele produto chega muito barato, você afasta a competição legal, você drena a competitividade de quem está jogando a regra do jogo. E até grandes cadeias acabavam se beneficiando desse produto que chegava lá com a fraude fiscal. Quando você cria o regime especial tributário, onde você dá a responsabilidade tributária solidária, opa, você está dizendo para aquele cara, não vale a pena, eu vou para cima de você também, eu vou caçar a sua inscrição, eu vou cobrar o tributo de você. E isso já provoca uma mudança de comportamento. Então, tem uma questão de alteração de comportamento que a gente precisa promover. Segundo, sem sombra de dúvida, a gente precisa refletir nas facilidades, às vezes, que são criadas para que esse produto fraudado chegue. Então, veja a atuação da Receita Federal no bloqueio daquela carga que estava sendo internalizada de forma irregular nos portos. Observe que você tinha, por exemplo, produto que era internalizado, que tinha por objeto chegar na indústria química e, portanto, chegava aqui nos portos brasileiros com um determinado benefício, só que aquele produto não ia para a indústria química, ele era transformado em combustível e chegava depois, por meio da fraude, da sonegação, muito mais barato na ponta. Então, era a turma que, por exemplo, importava nafta para a indústria química e transformava essa nafta em gasolina. Então, por que porta pode ser fechada? E a Receita Federal do Brasil está fechando essa porta.
houve uma atuação conjunta muito forte dos secretários de Fazenda no âmbito do CONFAS para impedir que determinados regimes especiais tributários saíssem em determinados estados e que facilitassem essa operação. Então essa articulação está funcionando também no âmbito dos secretários de Fazenda, no âmbito do CONFAS. E até essa pergunta eu acho que casa um pouco com a pergunta da Folha, quando você tem operações desse tipo e que escancaram esse tipo de esquema, aqueles projetos que muitas vezes encontram barreiras no Congresso ganham força. Eu não tenho dúvida que o projeto do devedor quanto mais ganha impulsão a partir de agora, e ele é fundamental. O PLP 125 é fundamental e vai ser mais um instrumento à disposição do Estado para combater esse tipo de fraude. Então, eu acho que a gente parte da instrumentalização do CIRA, do fortalecimento desses organismos de atuação interinstitucional, de atuação conjunta. Toda vez que a gente começa a trabalhar em cooperação, a cooperação fica mais forte, se estabelece a relação de confiança mútua entre os diversos órgãos. Isso dá muita força quando isso chega no judiciário e, portanto, a gente consegue obter ali os bloqueios que são devidos. Só para você ter uma ideia, na Carbono Oculto, a ação de recuperação promovida pela Procuradoria-Geral do Estado bloqueou 7,6 bi. Agora, na operação de hoje, na Poço Lobato, 8,9 bi. Então, observe que isso está tendo reverberação no judiciário. E assim como está tendo reverberação no judiciário, vai ter reverberação no Congresso. Então, vai ser mais difícil estabelecer aquele regime especial para internalizar o combustível de forma fraudulenta. A gente vai fechando as portas. Então, é aquele jogo de aperfeiçoamento constante, aquele jogo de melhoria contínua de processo, onde a gente vai vendo qual é a facilidade que esses grupos vão ter e, como colocou o doutor Alexandre, não dá para você ter um devedor quanto mais que movimenta tanto dinheiro se valendo de uma forma facilitada de fundos exclusivos, de único cotista, ou utilizando o mercado financeiro para fazer essa blindagem patrimonial. Gostaria de reforçar também a questão do PL do devedor contumaz. Ele é essencial e ele tem uma característica muito interessante, ele é uma norma nacional. Significa dizer que se essa empresa, se um grupo, ele é um devedor contumaz de tributos estaduais, ele vai ser um devedor contumaz também para a Receita Federal, permitindo que a gente tenha ações no âmbito federal, por exemplo, em relação ao seu CNPJ, e também em relação à responsabilidade criminal dos agentes envolvidos. Eles deixam de ter o benefício que existe na legislação tributária hoje, de que um parcelamento de débito tributário, por exemplo, suspende a persecução criminal, que um pagamento, depois de 10 anos, extingue a punibilidade penal. Então, PL do devedor contumaz, eu faço coro, é essencial nesse nosso esforço contra esse tipo de esquema criminoso. Bom dia, Rodrigo do G1. Eu queria saber de vocês, há muitas coincidências em relação ao Carbono Oculto e a operação de hoje em relação ao modus operandi dos grupos criminosos, o uso de offshores, a blindagem, etc. Por que especialmente o setor de combustíveis, por que o setor de combustíveis está sendo alvo de tantas fraudes do PCC, que é um grupo criminoso organizado, e também desse grupo que teoricamente seria um grupo de criminosos de colarinho branco, e o que vai ser feito com esses 50 fundos que foram ditos aqui, que foram usados para a blindagem de patrimônio? Todo e qualquer ramo de atividade ilícita é algo que chama a atenção do crime organizado para lavar dinheiro. Então, é combustível, mas tem outros setores também, do mercado consumidor que tem o interesse do crime organizado. O crime organizado precisa fazer movimentar dinheiro de alguma forma. Então, combustível tem as suas facilidades, mas nós temos outros produtos também. A questão dos fundos de investimentos, nós vamos atuar de uma forma muito responsável, porque nós precisamos separar o joio do trigo. Então, nós não vamos criminalizar a atuação do mercado financeiro. Por isso que tem que ter uma atuação integrada entre as instituições, uma avaliação responsável de tudo que acontece, para a gente responsabilizar de fato quem está envolvido com isso. Mas, de toda forma, como foi dito aqui por todas as autoridades, o país passa por um momento que situações
relacionadas à transparência são inconcebíveis de continuidade. Nós precisamos ter mais transparência nas relações financeiras e na movimentação da riqueza desse país. Só fazendo coro ao doutor Alexandre, a questão da transparência é fundamental. Eu acho que a partir dessas operações, isso vem acontecendo, várias instituições têm tomado medidas para dar mais transparência ao mercado financeiro. Nesse aspecto é fundamental que esses fundos de investimento eles sejam analisados, né, como o doutor Alexandre colocou, com o maior cuidado possível. Né, como nós já falamos, a tendência é que realmente não haja contaminação de investidores, etc. São estruturas feitas de fundos exclusivos, cadeias de fundos offshore, com objetivo mesmo de blindagem. O que não pode acontecer é realmente essa utilização tão farta e fácil do mercado financeiro para essas estruturas criminosas. E só para complementar, assim, o que é importante em todas essas operações, na primeira parte da sua pergunta, é que o Estado, efetivamente, ele começa a reagir fortemente contra a infiltração do crime organizado dentro do mercado formal. Por isso que é muito importante a participação das estruturas tributárias, porque elas, mais do que outros setores, sabem efetivamente como esses mercados operam. E o setor de combustíveis é um dos setores mais lucrativos, né, que a gente tem notícia. Se você for cumprir a lei, a margem é muito pequena, mas se você descumprir a lei, essa margem fica enorme. Isso explica um pouco esse crescimento desse grupo, né, em mais de uma década. Bom dia, Giovanni, da agência Brasa. Eu pergunto para o governador Tarcísio, desculpe, eu estou perto da caixa. Governador, o senhor foi ao Supremo Tribunal Federal justamente contestar a liminar que poderia beneficiar o grupo que foi investigado agora, né? Eu queria saber como é que essa ação antecipada do governo do Estado contribuiu para essa operação, essa investigação. Não, veja, são ações que se somam, não tinha relação direta com a investigação, mas era uma questão da gente promover uma blindagem. O que acontecia naquela situação? Nós criamos aqui um regime especial tributário e desde sempre a gente vem procurando combater a fraude no setor de combustível, porque, e alguma pergunta já foi feita nesse sentido, o modus operandi é muito parecido, é muito similar. Você tinha um grupo que atuava na Carbono Oculto, que trabalhava da mesma forma, sonegação fiscal, transacionando grandes volumes, com várias distribuidoras, criação de distribuidora de fachada, associação com fundos de investimento, fundos exclusivos, para fazer a blindagem patrimonial. Aqui é a mesma coisa, né? Então, você tem, vamos dizer, a peça é a mesma, os atores são diferentes. O que acontece? Para tentar proteger o fisco, a gente veio com os regimes especiais tributários. Ou seja, a gente começou a ir em cima da distribuidora, em cima do posto. Já que aquele tributo não está sendo recolhido na refinaria como deveria ser, porque a gente tem a questão da monofasia, a gente precisa pegar os elos de baixo da cadeia. Eu estou dizendo, olha, você que em tese deveria operar dentro da regra do jogo, você está comprando um produto mais barato que está chegando aqui sem tributo. Então, na verdade, eu vou para cima de você, vou cobrar o tributo de você e se você não recolher o tributo, eu vou cassar a sua inscrição. Basicamente, é isso que o nosso regime especial faz. Esse regime especial foi atacado no judiciário. Então, como essas distribuidoras são distribuidoras de fachada e você tem a distribuidora, você constitui uma empresa, você desconsidera essa empresa, você desconstitui, constitui outra, e é uma distribuidora que atua hoje, amanhã é outra distribuidora, depois de amanhã é outra distribuidora, e assim eles vão conseguindo promover a fraude fiscal e a blindagem de patrimônio. Uma dessas distribuidoras entrou em recuperação judicial. Questionou o nosso regime especial na Justiça de São Paulo, não obteve sucesso. Foi para a Justiça do Rio. Entrou na primeira instância, perdeu. No tribunal conseguiu uma liminar. E essa liminar cassava o regime especial de São Paulo. Ou seja, aquele mecanismo que foi criado aqui para proteger o nosso fisco, para proteger o nosso tesouro, a fazenda, e impedir que a gente fosse para cima daquelas pessoas que estão transacionando, que estão comprando esse combustível mais barato, oriundo da fraude tributária. Então, nós fomos ao Supremo Tribunal Federal, mostramos isso ao ministro Fachin,
né, que tinha o poder de caneta lá para suspender a decisão do Tribunal de Justiça do Rio, que era uma decisão monocrática. E tivemos sucesso. Então, a gente aqui vai por todos os meios, promover ações no sentido de impedir essa fraude fiscal. E aí a gente tem aqui essa grande rede de colaboração, que é, vamos dizer, o golpe importante nesse esquema criminoso. E é por meio dessa colaboração que a gente vai ter os resultados mais concretos. Então, acho que são ações que se somam. E, de certa forma, o judiciário vai ficando mais sensível, vai percebendo cada vez mais como é que esses grupos atuam, como é que essa fraude acontece, como é que essa operação... Então, eles acharam uma maneira de operar. A gente está achando agora uma maneira de blindar. E dessa forma, com essa atuação conjunta, a gente vai, com certeza, alcançar grandes resultados. Eu vou, por deferência, depois pedir para o governador encerrar, mas eu, em nome do Ministério Público, eu gostaria de mais uma vez agradecer todos que contribuíram com essa operação, quem está acompanhando e principalmente a imprensa, que consegue levar para a população brasileira algo que nós temos dito sempre. O Brasil vive, sim, um momento onde vários países do mundo já viveram e que souberam sair disso através justamente dessas ações colaborativas, que, a partir delas, se possibilita, com a experiência, a busca de legislação mais eficiente, de legislação que venha a preparar o Estado para enfrentar situações como essa, como está se discutindo no Congresso Nacional em relação ao crime organizado. Então, se num determinado momento justamente a sociedade teve dúvida da escolha do Estado de enfrentar ou se submeter, a gente pode dizer que ações como essa mostram o caminho pelo enfrentamento constitucional. E é assim que nós vamos continuar a perseguir essas ações para que o Brasil mereça aquilo que esse país tem. Governador, por favor. Eu entendo que o dia de hoje é um dia de celebração e eu preciso aqui cumprimentar o trabalho profissional, apaixonado, um trabalho silencioso, um trabalho devotado das equipes que fazem parte do CIRA, cumprimentar o trabalho dos nossos procuradores, promotores de justiça do Ministério Público de São Paulo, têm sido gigantes. Teve uma pergunta, acho que foi da G1, que diz assim, puxa, mas o setor de combustíveis... Vamos relembrar um pouco que não é só o setor de combustíveis. Se a gente for fazer uma pequena... se a gente percorrer um pouco as operações que têm acontecido em conjunto aqui nos últimos tempos, de 23 para cá em São Paulo, nós tivemos operação de lavagem de dinheiro, que a gente percebeu lavagem de dinheiro pelo crime organizado, no setor de brinquedos, no setor de motéis, no setor de revenda de carro importado, nós tivemos no setor de transportes. E observe que os tabus vão caindo, que o pessoal dizia, olha, o crime atua no setor de transporte, tem essa suspeita, mas de repente você tem lá uma operação. O crime está atuando aqui, aí você vai lá e tem uma operação. Então, eu poderia citar todos esses setores, a gente não pode se esquecer disso. Já teve operação no setor de motel, já teve operação no setor de brinquedo, teve operação no setor de serviços de terceiros, teve operação no setor de transporte, né? Então, teve operação no setor de revenda de carro importado, teve empresa de segurança que foi objeto de operação. Então, são várias operações onde você tinha essa questão da lavagem de dinheiro. Lógico, combustível, todo mundo precisa, movimenta muito dinheiro, é muito descentralizado, é muito capilarizado, todo lugar você tem um posto, o cidadão precisa, e aí você tem uma série de facilidades para operar neste setor. E aí você tinha as facilidades para internalizar combustível em determinados portos, você tinha a facilidade para criar o regime especial tributário em determinado estado da federação para internalizar esse combustível. Você tinha, e aí, às vezes, na melhor das intenções, para promover, de repente, a chegada em determinado porto ou outro, para aumentar o recolhimento de tributo lá, mas que abria a brecha para esse tipo de ação. A Receita Federal está fechando essas portas, então o Estado está se instrumentalizando para resolver esses problemas, para combater essa blindagem. Então, acho que a gente tem que celebrar essa atuação interinstitucional, né, o papel da Receita Federal
do Brasil, o papel da Procuradoria-Geral de Fazenda Nacional, o papel da Procuradoria-Geral do Estado, que tem diuturnamente enfrentado esse problema, tem feito um papel fundamental tentando recuperar ativos. Olha o esforço da Procuradoria-Geral do Estado em criar os programas de transação tributária, em fazer gestão de estoque de dívida ativa, transformar aquilo que às vezes é intangível em algo tangível, procurando monetizar alguma coisa, trazer alguma coisa, criar fluxo financeiro, né? O papel da Polícia Militar, da Polícia Civil, a Polícia Civil com uma grande participação na operação de hoje, os BAEPs nos ajudando nos cumprimentos desses mandatos também na ponta. Então, esse apoio das polícias, as polícias têm um trabalho de inteligência muito integrado aqui com o Ministério Público do Estado de São Paulo, né? Isso tem sido fundamental. O trabalho da Receita Estadual, que tem servidores aí também extremamente profissionais, extremamente capazes. E esse trabalho conjunto de um time que é extremamente profissional, quando a gente junta essas competências, permite desvendar esquemas que são sofisticados, né? Onde você tem o posto, você tem a distribuidora de fachada, a sociedade com o fundo exclusivo, com a fintech, o repasse do dinheiro para o offshore, a transposição desse dinheiro para o exterior, e isso que nos dá a esperança de trazer esse dinheiro de volta. Tem um trabalho institucional de fortalecimento desses mecanismos de controle, a gente precisa rever determinadas facilidades ou brechas que nós temos em termos de legislação, fazer, né, a articulação com o Congresso Nacional para a aprovação de instrumentos como a Lei do Devedor Quanto Mais, que já passou no Senado e está na Câmara. Isso é fundamental, e operações como hoje reforçam a importância da gente ter um instrumento como o PLP 125, como a Lei do Devedor Quanto Mais, que vai ser fundamental. E eu entendo que a gente aqui está no caminho certo. Nós vamos trabalhar em conjunto sempre para fazer com que, ao fim e ao cabo, quem opera dentro da regra do jogo seja privilegiado, porque nós temos empresas que investem muito dinheiro, são empresas que levam a sério a questão da transição energética, são empresas que operam, que estão lá preocupadas com etanol de segunda geração, combustível sustentável de aviação, biogás, biometano, fazendo investimentos que são bilionários, gerando milhões de postos de trabalho, e essas empresas que geram, de fato, riqueza para o Estado, para as pessoas, geram oportunidade, não podem ser prejudicados com quem opera fora da regra do jogo, né? Então, isso é fundamental, e que o cidadão tenha acesso a serviços públicos de qualidade, porque o valor subtraído é muito pesado, como eu falei, quantos hospitais nós poderíamos construir, quantas escolas nós poderíamos construir, quanto de serviço deixa de chegar na ponta por causa da subtração fiscal, da fraude, do descaminho, da ação criminosa, e é isso que precisa ser combatido, está sendo combatido. Então, acho que a gente dá mais um passo, né? O país como um todo, o Estado brasileiro sai vitorioso depois de uma operação como essa.